Antes de começar o vídeo, agradecimento aos membros do canal. Obrigado por sua força até agora. Também para quem não é membro, confira se tornar membro para apoiar nosso trabalho aqui. Se não, deixe seu like e comente. O Rock Fans episódio 3 para o encaixamento. Com isso, para logo para essa bagaça. O episódio só começa com um corvo gigante tentando checar os olhos chuchus. Porém, o corvo gigante leva um choque de realidade porque esse safado descobre que Rockful vai ter sua quinta temporada. Para ficar atento de todas as novidades de Rockful, nos siga no nosso dragão oficial. Fica a dica. Depois do corvo gigante começar a nos seguir no Instagram, ele percebe que não adianta avançar. Aí descobrimos que esse corvo é, na verdade, a esposa gostosa do Aman. Aliás, Aman ainda manda aquela cantada para cantil dele. Gata, você caiu do céu? Claro, há 5 minutos atrás. Porque você está completamente crepada. Quer saber? Eu vou dar um tempo. Mas amor, nós somos casados. Então vamos dar um tempo no nosso casamento. Mas por quê? Vai ler. Toma cá. Tome. Depois dessa linda conversa, a princesa Tamata Kau Fuku Amaya aparece junto com seu novo pet, Tatua. E ela questiona onde está o pai deles. E nesse momento, a mãe se segura como nunca se segurou antes. E fala que ele estava no jardim dos mortos, junto do túmulo da mãe deles. E a Maya, achando que ele se curou numa doença terminal, e estaria no cemitério Sadita, na verdade, no túmulo da mãe dela, para comemorar. Simplesmente confia nesse pensamento. Nisso, a Maya descobre que o pai dela, o rei Shiransha, estava morto. Aí ela começa a chorar em seu túmulo. Algo que eu só falei no primeiro trailer da quarta temporada Rockful, algo que até cegos conseguiram ver. Nisso, no tempo Heliotrope, Yuko, nosso menino Loli, tá querendo ficar junto de sua amada, porque ele está chocado, porque ela está chorando pela morte do seu pai. Mas até o Heliotrope fala para o Yuko ficar com o bumbum calmo, porque a Maya precisa de um tempo só para ela. Nisso, até o Heliotrope tenta confortar o Yuko com um abraço super fofo. Nisso, eles têm um papo meio de cachorro, que um filho nunca se esqueceria o cheiro de sua mãe. E Kyuubi começa a ficar com ciúmes. Nisso, até o Heliotrope vê o problema, parece acontecer. Nisso, ela manda sua elite, aquela menina de cabelo rosa, a Nora. Por sinal, é a mesma Nora dos Oaks Land Rockful, que é a luta contra um exército mecasmo e se sacrifica para destruir o Connex. Depois de 1000 anos, ela volta e está aí, chamando o seu irmão dragão Atamai para um passeio. Que passeio, Nora? Passeio pau na sua cara, seu filho da... Ai, olha com amor foi essa punta, marca, e vamos lá. Nisso é mostrado como todos confiam na Nora, porque todos colocam tanta fé nela. E meu amigo, ela literalmente tirou uma onda com os bandidos. Ela até humilhou eles, ainda começou um show de porradaria. Pra ter ideia, é um fim de bandido contra a Nora, e as coisas estavam até sustas. Mas aí começa a luta e mostra o nível de um poder de alguém no mundo dos 12 contra um Heliotrope. Não nem precisava pegar o fio de cabelo de sua mãe, por sinal. Isso aumenta o nível de poder totalmente insano. É como se seu poder é 100, com o fio de cabelo da fita, isso multiplica 10 vezes o nível. Então se é seu poder total, que seria, por exemplo, seria 100 por centésimo ao quadrado. E dependendo de sua sincronia com o seu Rockful, a liberação, se você poderia usar seu poder ao máximo. Claro, isso dependia do seu corpo e condições para isso. Algo que Nora mostra, e usando portais, quase no modo autoconsciente, abrindo o portal sem precisar abrir ele. Uau! Depois de Nora humilhar todos os bandidos, ela condena eles a ficar uma semana paralisados. Para eles pensarem no que eles fizeram. Nisso, a Tamai dá uma bola fora. Tanto que não é susto, ela ser azuíça e carrasca. E Nora rebate, dizendo que se ia susto aqueles bandidos roubassem e matassem a família e fizessem qualquer coisa pior com as mulheres e crianças. Nisso, a Tamai rebate e volta a dizer que ele já tinha vivido em um dilema assim, com o Orbo e a Irmandade dos Esquecidos. Nisso, a Tamai fala um tchau para o Yuko e vai embora.
Nisso aparece a Triceratops voltando em missão. Começa um incêndio na padaria em Astrúpia. Então vou falar aqui que é uma mera coincidência. Nisso o Kirby fala que ele vai e pega um fio de cabelo de sua mãe e vai lá para pegar um pão de queijo. Nisso Yuko fica de boca aberta, porque não achava que Kirby também agia para o bem do mundo dos 12. E sua mãe fala que ele só acha se ganhar alguma coisa. E fala com um tom de alegria, que isso é melhor do que nada. Nisso, Yuko ainda fica desconfiado. Aí Yuko percebe que sua mãe está de olho em todo mundo dos 12. Mas ela fala que é por causa dos poderes dela e o Eliaculus. Por sinal, esses chuchus que têm o mesmo poder e um nome quase igual. Quanto a Deus da vida é Eliaculus, dos chuchus são Churruculus. Nisso, a Deus Eliatói fala que é totalmente necessário para produzir seus pequenos Heliotropes. Ela mostra que todos estão tendo dela, uma referência clara ao mangá de Rakfu. E a Deus Heliotrope ainda fala que todos os Heliotropes no Tempos Heliotropes são Heliotropes de elite, escolhidos pela Nora. Com isso, Nora volta para o tempo Heliotrope, sem o Otamai. E ela fala que levou ele para um passeio e ele ainda insulta ela. Com isso, o Kirby aparece com um pão de queijo gigante e dá para o Yuko. Aí começa uma briga entre o nosso menino Loli e o esquizofrênico da família. Yuko fala que esse esquizofrênico quase destruiu o mundo dos 12. Ainda libertou os demônios chuchus. E um deles possuiu o Otamai e quase matou o Yuko. E Kirby fez a melhor expressão de adolescente de todas. E fala que ele está já cheirando. E Kirby leva um belo pão de queijo na cara. E começa a melhor briga e pedir dos dois. Compadre, essa era a sua função, meu irmão. Agora posso falar um negócio pra tu? Você não é sujeito homem. Você não é sujeito homem, compadre. Tu não é sujeito homem. Entendeu? Primeiramente, você. Posso falar um negócio pra tu? Tá falando aí de coisa que você não sabe. Como que não sabe, irmão? Sua vida tá sendo exposta aqui, compadre. Você tinha que ter vergonha. Você tinha que, primeiramente, pedir desculpa pra todo mundo, rapaz. Vergonha que você tá vivendo. Essa falsidade que você tá vivendo, mano. Você é falso pra caramba. E aí a Triceratops para a briga, pegando o Kirby no colo. Aí vimos que Kirby tem alguns problemas mentais bem sérios. Vendo que ele começa a chupar o dedo. Me deu até uma pena e achei bem fofo, ao mesmo tempo. Nisso, o Kirby fala que Yuko não entende seu povo e sua maldição. Para aqueles que não sabem, Kirby é imortal. Ele morre e volta à vida. Quando volta à vida, volta com toda a memória da vida anterior que ele tinha adquirido. Tipo, Kirby é literalmente um brain drive gigante. E na hora vendo tudo aquilo, ainda chama os dois um bando de crianças. Com toda essa discussão, um vulcão explode e está incendiando uma cidade inteira. Nisso, Yuko se voluntaria para ajudar. Nisso, Nora fala para Yuko usar um dos cabelos de sua mãe. Aí nós vemos na visão do nosso menino Loli como é o efeito do cabelo de sua mãe. Nisso, Nora provoca Yuko. Yuko só pulou para salvar a cidade. Nisso, Nora chama dois Heliotropes para ajudar no resgate. Ela chama Vivi e o Helio para ajudar. E novamente referência a um jogo Rakfu, focado aos Heliotropes. Nisso vimos que o bagulho é doido e o resgate é de alto nível. A cidade caindo e as pessoas sendo salvas numa velocidade incrível. Yuko começa a se preocupar se não esqueceu ninguém. E Nora fala para o menino Loli usar sua visão Rakfu. Ainda pergunta se ele sabe usar. Novamente provocando o Yuko e dizendo que nem tudo está perdido para o Yuko. Yuko usa a visão Rakfu e vê a diferença com o poder dos cabelos da sua mãe. E Nora fala que é algo bem óbvio e chamando o Yuko de idiota. E o menino Loli já fala que está começando a ficar bravo com a Nora. Enquanto a Yuko está falando com a Nora se move. Uma felicidade incrível, salvando um bando de filhotes de gatos. Ela mostra os bebês que ela salvou para o Yuko. Nisso, Yuko pergunta como nunca conheceu a Nora antes. Nisso, Nora fala que estava em um outro mundo procurando a mãe deles. E ainda fala que em um outro momento ela vai contar essa história para ele. Nisso, depois de um resgate de alto nível, todos olham como ficou a cidade. E Nora fala que eles perderam tudo, mas pelo menos ainda estão vivos. Nisso, corta para aquele cara misterioso andando por dias, semanas sem parar. E aí pega duas pretas e soca para cima mirando em dois alvos.
Bem lá na frente é mostrado a catedral do Porcos Dragão, uma loja de armas com nível divinas. Com isso, tem 2 quartos lá. Eles são soldados. Eles são solados pelas 2 pretas que o cara lançou. Alguns dias atrás, nisso é mostrado armas mais poderosas sendo criadas por semideuses. Por sinal, essas armas também são usadas para aprisionar os chuchus de todos os níveis. Nisso, o Kra misterioso vai diretamente para a sala dos arcos. Aí, ele questiona aonde está o arco dele. A gente chama esse anão pelo nome, colecionador. Aí, meu amigo, acontece aquele momento que nem passa o Wi-Fi. Isso descobrindo que o nome desse Kra misterioso é Madagascar. Aí o anão tenta se trancar numa sala do pânico. Aí o Madagascar fala que se ele não obedecer ele faz sumir tão rápido quanto um pai que vai comprar um cigarro. Nisso, o colecionador cede a pressão e cria o Madagascar até o seu arco. Nisso, descobrimos que faz 20 anos que ele fez o último contrato. Aí descobrimos que ele foi um assassino que eliminou uma comunidade bem grande de reis, generais e lentas do mundo dos 12. Aí o colecionador tenta matar o Madagascar, mas falha. Aí ele quase morre. Mas ele perdeu novamente suas pernas. Mas dessa vez as pernas mecânicas. Sorte a dele. Nisso é cortado pela nossa família Yop favorita, a família Falkcroft. Nisso todos ficam confusos porque a casa está consertada. Aí todos começam a se perguntar como ela pode estar arrumada. Nisso Tali com o preço tu invade a casa. Igual um Yop. Eles veem o Bo totalmente pelado. Essa está. Nisso Tali quase inicia uma luta. Mas fica impressionado com sua casa. Eles estão totalmente detalhada. E a família toda entra. Aí ele fez seu primeiro oponente. Aí ela vai eliminar ele. Mas ainda bem que ela fez sua nova casa. E é bem engraçado o que acontece. Eles elogiam álcool na casa e depois ameaça. Tipo, que cozinha linda. Seu filho da p***. Mano, que comida deliciosa. Mas ainda vou quebrar você no soco. Nisso, Paul tenta de todo modo conseguir viver mais um tempo. Com qualquer desculpa, até oferecer do pudim. Para viver um tempo a mais. Nisso, vimos uma cena bem triste. Ruel perdeu toda a sua fortuna pela sua mulher. Aí ele deixa uma carta. Aí ela deixa uma carta. Deixando o coração do Ruel, nosso Eutrof, totalmente raivoso. E aí ele mostra que é um dos poucos do mundo dos 12 que é morterno. Ele pega uma moto e vai atrás de sua mulher que roubou sua fortuna. Aí corta, mostrando o Eratropes agindo mais do que os deuses do mundo dos 12. E Yuko voltando totalmente cansado. Nosso menino Loli pede desculpa para sua mãe. Porque ele fala que só passou o tempo para a criança dormir. E ela coloca Yuko dentro dele. Junto com os outros, Eratropes e o Kirby também. Aí acaba o episódio 3 da quarta temporada Rockful. Bem, muito obrigado por ficar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!